Boa tarde, meus irmãos queridos. Que as bênçãos de Jesus envolva todos esses coraçõezinhos aqui presentes, encarnados ou não. Então, é com muita alegria e muita emoção ao mesmo tempo que aqui me encontro para estudarmos juntos mais um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 14, que tem o título Honrai teu pai e tua mãe. E o tema da minha palestra, especificamente, a Regina já disse, é Filhos e Pais, uma via de mão dupla. Porque nós temos explorado esse tema desse relacionamento de pais e filhos muito pelo aspecto dos pais, né? E hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre o outro lado dessa história, do lado dos filhos. O que compete aos filhos nessa relação? Porque a gente pede muito dos pais, né? Porque os pais têm que cuidar dos filhos e tudo mais, e realmente o compromisso é seríssimo perante Deus. Mas da parte dos filhos não fica atrás. E eu também queria dizer que foi, para mim, um momento muito grato, esse de poder estudar esse tema, que nós vamos abordar sobre a piedade filial, com mais profundidade, mais vagar, refletindo sobre ele, porque eu acabei fazendo um mergulho na minha própria vida e me vi lá na minha infância, esperando meu pai chegar da lida, com tipo 5, 6 aninhos, talvez menos, e ele chegava da roça, nós morávamos no sítio, e ele sempre trazia frutas, que ele passava pelo pomar e já trazia frutas. Ele trazia o abacaxi com cabo, e aí ele se higienizava e sentava na porta da cozinha, do lado de fora, tinha um banco, ele sentava ali e a gente o rodeava. Éramos 4 filhos. E ele descascava aquele abacaxi com seu canivete super afiado, ele ia descascando, segurando pelo cabo, e depois ele ia cortando os pedacinhos e dando para a gente. Então, neste mergulho, eu pude lembrar do gosto daquele abacaxi, nunca mais comi um abacaxi tão gostoso na vida. Ou da laranja, que ele descascava magnificamente, e depois ele fazia aquele furinho assim, e espremia, e a gente falava, papai, faz pocinho, porque ele apertava e o caldo borbulhava, né? E a gente ficava chupando aquele caldo. E ele ficava apertando até que aquilo ficasse mole o suficiente para que a gente mesmo pudesse fazer sozinho. Depois, eu fui me lembrando que mais tarde, quando eles envelheceram, minha mãe não chegou a envelhecer, ela partiu muito cedo, mas eu me lembrei também dos pães maravilhosos que ela tirava do forno, ainda nessa faixa etária, cheios de glúten, deliciosos, perfumados, quentinhos, e aqueles pães enormes, e ela cortava as fatias e passava a manteiga que ela também fazia. Então, foi um mergulho maravilhoso, e quando ela foi embora e a gente teve muita aproximação por causa da doença, foi linda esse momento também, desse ponto de vista de troca de carinho e de afeto entre a gente. E depois meu pai, bem mais tarde, também. Então, foram momentos muito significativos para mim, o preparo desta conversa. E eu tenho, por isso mesmo, imensa gratidão por participar deste tema. Agradeço profundamente a nossa casa por essa oportunidade e por esse calorzinho que o tema me proporcionou ao coração. Bom, então, o tema de hoje fala sobre honrar pai e mãe. E está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, como já dissemos, e eu fui primeiro procurar no dicionário o que significa realmente a palavra honrar. E eu gosto muito do Michaelis, e eu procurei lá no Michaelis e lá está escrito assim: honrar significa dignificar, distinguir,
exaltar, reverenciar, tratar com respeito. Então, quando Deus ditou esse mandamento a Moisés, que está registrado lá em Êxodos, no capítulo 20, no versículo 12, ele estava nada mais, nada menos que orientando as suas criaturas, os seus filhos, a dignificarem, reverenciarem, tratarem com respeito seus pais. Allan Kardec ampliou a compreensão deste mandamento para a gente, desse mandamento divino, esclarecendo que esse mandamento, honra teu pai e tua mãe, ele só faz sentido junto com a lei da caridade e do amor ao próximo. Porque não se pode amar verdadeiramente quem quer que seja entre o nosso próximo se nós não amamos os nossos pais. Mas Kardec ainda vai mais longe, porque ele diz que, junto desse imperativo, honra teu pai e tua mãe, vem o convite, digamos assim, implícito, que é o da piedade filial. E o que o dicionário fala que é a piedade? O mesmo dicionário diz assim, que piedade é compaixão pelo sofrimento alheio, é misericórdia, é comiseração. Bom, e aí? Então, a gente só vai honrar pai e mãe no momento que eles estiverem sofrendo, para a gente poder aplicar a misericórdia, a comiseração, a compaixão pelo sofrimento deles? Só é preciso honrar pai e mãe quando eles sofrem? Sim? Não, né? Sempre, isso. Bom, então o mesmo dicionário, continuando, ele diz que piedade filial, que é o que Kardec coloca lá, nada mais é do que amar aos pais. Então, piedade filial é igual a amar aos pais. E nessa relação de atendimento, de compaixão, de carinho para com o nosso próximo, né? Já que a gente, para amar aos pais, também precisa amar ao próximo, qual é a ordem desse atendimento que nós devemos ter para com os nossos pais? A gente deve pensar neles em primeiro lugar, em segundo, em terceiro. E se eu faço caridade para com os pobres, eu não estou amando os nossos pais? Eu não estou amando os meus pais? Seria isso? Olha, o espírito Lacordaire, na revista espírita Allan Kardec, de agosto de 1865, ele faz para a gente, ele elabora uma lista de prioridades nesse atendimento ao próximo. Então, ele diz assim, em primeiro lugar, a gente deve atender aos nossos cônjuges e filhos. Então, esses são os primeiros. Então, a nossa caridade, o nosso amor, a demonstração do nosso afeto, em primeiro lugar, a eles. Segundo, aos autores de vossos dias. Então, em segundo lugar, os pais. Em terceiro lugar, a quem que a gente deve atender? Aos irmãos consanguíneos, diz lá. Em quarto lugar, os amigos. E, em quinto lugar, os pobres. Então, nessa ordem de prioridades que o Lacordaire lista para a gente deve prestar atenção que os pais estão ali juntinhos, né? Em segundo lugar, você atende seus filhos, seu marido, sua esposa, mas seus pais imediatamente em seguida. A gente precisa prestar atenção também nesse imperativo honra, porque ele implica dois pontos importantes, dois pontos principais. Em primeiro lugar, o que significa honra? Honra teu pai, honra tua mãe. Para nós, na nossa vivência, honrar ao pai e à mãe significa, de uma certa maneira, nós não os envergonharmos com as nossas atitudes.
Então, eu estarei honrando meu pai quando eu procuro não ir na contramão dos ensinamentos que ele me passou. Eu não preciso fazer exatamente do jeito que ele fez, ou que ele faz, ou que ele determina, mas que a essência, o conteúdo daquilo que ele me passou, eu saiba honrar e dignificar. Que eu saiba respeitar aquilo que eu ganhei dentro da minha casa, dentro do meu lar, trazido pelos meus pais. E o segundo ponto é em relação às suas necessidades, às necessidades dos nossos pais. Quando eles envelhecerem, diz também o Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente quando eles envelhecem, que nós cuidemos para que eles não fiquem abandonados, para que eles não fiquem relegados lá, só de vez em quando, ou no domingo, dar uma passada lá, ver como é que está o pai, como é que está a mãe. E muitas vezes deixa abandonado dentro da própria casa, mora todo mundo junto, mas nem dá bola, não olha para os pais, não se preocupa com eles. E muitas vezes, e também o Evangelho fala nisso, relega lá para os fundos, para um quartinho lá no fundo, deixa eles lá, para eles terem o sossego deles. Para papai e mamãe fica lá no cantinho, né? Assim, fica sossegadinho lá, e eu também cá, no meu conforto. Então, o imperativo que Deus colocou lá nos mandamentos, honra teu pai e tua mãe, na verdade, está mostrando para a gente quanto é importante esse nosso reconhecimento dos pais que nós tivemos. Quanto é importante ter tido a oportunidade de vir para cá nessa reencarnação. Porque o próprio Deus diz assim, esse mandamento ele não termina aí, honra teu pai e tua mãe. Os outros mandamentos, ele diz assim, não matarás, não furtarás, mas honra teu pai e tua mãe tem um complemento. Ele diz assim, para que se prolonguem os vossos dias na terra que o vosso Deus vos dará. Então tem uma promessa de Deus para os filhos que sabem honrar seu pai e sua mãe. Qual é essa promessa? Para que os seus dias na terra sejam prolongados. Mas que terra? A terra que ele, nosso Deus, nos dará. Que terra é essa? Que mundo é esse? É essa terra regenerada que nós tanto ouvimos falar agora, não propriamente a terra, mas a humanidade regenerada. A humanidade já capaz de amar o próximo, de se solidarizar de verdade com ele, de ter compaixão, de entender o próximo como ele está se apresentando. Então, isto é que vai fazer com que a gente permaneça por longos dias na terra que o Senhor, nosso Deus, nos dará, que é esta terra melhorada, com um padrão vibratório muito melhor para se viver, onde realmente a solidariedade de uns com os outros é igual aqui na Luz Divina, né? A gente chega aqui e não quer ir embora mais, porque, nossa, é tanto carinho, tanta coisa boa, a gente quer ficar por aqui. Então, a terra regenerada que Deus prometeu é esta terra. Mas será que todos os filhos desse mundo vão herdar a terra regenerada? Claro que não, né, gente? Não mesmo, porque se a recomendação de Jesus foi ama teu próximo como a ti mesmo, imagina quanto isso não é mais importante ainda em relação aos nossos pais. Ah, Alice, mas sabe, meu pai foi abusador, meu pai foi cruel, meu pai não cuidava da gente, cultivava vícios. Como é que eu posso honrar esse pai? O que ele trouxe para mim? Diz Joana de Ângeles, nesse livro SOS Família, uma mensagem que só por ela vale o livro inteiro, chamada Deveres dos Filhos. O que ela diz aqui? Começando. Toda a gratidão nem sequer retribuirá a fortuna da oportunidade fruída através do renascimento carnal.
Então, toda a gratidão. Por mais que você tivesse toda a gratidão do mundo para com seus pais, você não conseguiria retribuir o valor desta oportunidade reencarnatória. O carinho e o respeito contínuos não representarão oferenda compatível com a amorosa assistência recebida desde antes do berço. A delicadeza e a afeição não corresponderão à grandeza dos gestos de sacrifício e da abnegação demoradamente recebidos. Os filhos têm deveres intransferíveis para com os pais, instrumentos de Deus para o trâmite da experiência carnal. Então, os pais são instrumentos de Deus para que nós tenhamos essa oportunidade da experiência carnal, mediante a qual o espírito adquire patrimônios superiores, resgata insucessos e comprometimentos perturbadores. Ou seja, é a oportunidade que nós temos, recebida de nossos pais, de podermos fazer melhor, de podermos avançar na nossa autoeducação, no nosso crescimento espiritual, de limpar aqueles erros que nós cometemos lá no passado e que a nossa consciência registra, exigindo que desta vez nós façamos melhor. Então, esta lição de Joana de Ângeles vem muito de acordo com o entendimento de um psicólogo, não, ele é um médico homeopata, o Andrei Moreira, que também trabalha com constelação familiar, e ele fala sobre a importância de nós entendermos o valor dos pais e também, muito especialmente, o valor das mães, que os pais aqui não fiquem bravos comigo, mas o valor das mães nessa relação familiar. Que a gente aproveite. Olha, gente, na verdade, esse mandamento de Deus, honra teu pai e tua mãe, ele quer dizer simplesmente, cuida do teu pai, cuida da tua mãe. Aproveita a oportunidade na família para desenvolver virtudes que você ainda não tem. Então, aproveita a oportunidade de aprender a exercer a paciência, o desapego, né? Quantas vezes você tem que aprender a ceder para o irmão lá, né? Aquilo que você quer, mas é a vez do irmão. E os pais falam com a gente e a gente acha ruim, principalmente quando é criança e adolescente também. Então, é um aprendizado enorme dentro da família que é conduzido pelos pais e que nos leva a começar, se não a adquirir completamente, virtudes, algumas delas, pelo menos, que nós ainda estamos patinando, né, para desenvolver. E a gente precisa lembrar também que nós, muitas vezes, somos muito exigentes em relação aos nossos pais. Ah, porque ele me decepcionou, porque ele não cuidou de mim de tal X maneira que eu gostaria. Ah, porque eu descobri que meu pai não é tão santo quanto eu queria, ou quanto eu imaginava que fosse. Mas quem foi que disse que nossos pais são santos? Nossos pais são pessoas em experiências evolutivas tanto quanto nós, experiências encarnatórias. Eles também estão buscando o seu aperfeiçoamento e estão nos oferecendo essa oportunidade grandiosa e só por isso, voltando lá ao tema dos pais que nós consideramos que falharam no seu compromisso reencarnatório, também eles estão motivados por uma dificuldade muito grande que eles possam ter vivido na sua infância e da qual nós não nos apercebemos e não sabemos, não temos conhecimento. Além disso, diz o Chico que na encarnação ninguém cai no lugar errado, gente. Então, nós estamos na família ou naquele meio que nós precisamos. Se for num meio difícil, assim, com pais cruéis, etc., o Evangelho também explica, se a causa não está nessa encarnação, está lá no passado. Por que nós viemos dessa forma?
Por que nós viemos num lar que eu não consegui suportar e fui para a rua? Qual foi o que motivou isso? De qualquer maneira, tanto Joana quanto o Andrei Moreira, nas suas palestras, ensina que a gente não tem o direito de julgar os nossos pais. O que nós devemos ter para com eles, seja qualquer tipo de pai que tenhamos tido, é uma profunda gratidão pela oportunidade que nós estamos tendo nessa encarnação. Então, a palestra de hoje deveria realmente se chamar gratidão, né? Porque é o que a gente precisa ter para com os nossos pais. E eu gostaria de lembrar, finalmente, para vocês, ainda um outro trecho dessa mesma mensagem, Deveres dos Pais, quando Joana diz o seguinte: ama e respeita em teus genitores a humana manifestação da paternidade divina. Quando fortes, sê-lhes a companhia e a jovialidade. Quando fracos, a proteção e o socorro. Enquanto sadios, presenteia-os com a alegria e a consideração. Se enfermos, com a assistência dedicada e a sustentação preciosa. Em qualquer situação ou circunstância, na maturidade ou na velhice, afeiçoa-te àqueles que te ofertaram o corpo de que te serves para os cometimentos da evolução, como o mínimo que podes dispensar-lhes, expressando o dever de que te encontras investido. Esse dever que Deus nos investiu, recomendando a todos os filhos na terra que honrem seu pai e sua mãe. Então, fica aqui o convite para que vocês possam estudar mais profundamente o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, e tem essa mensagem da Joana, entre as outras, que vai clarear muito mais do que essa simples palestra pôde trazer para vocês. Então, muito obrigada, queridos irmãos, pela sua atenção. Que Jesus os abençoe, que continue a fortalecê-los neste vínculo de amor com seus pais. Uma boa tarde.